Vamos lá. Agora deu. Uhum. Agora tá aparecendo? Tá. Uhum, perfeito. Pelo menos eu tô vendo. Eu acredito que o pessoal, como é que tá aí? Vocês estão vendo o Marcelo? Devem estar. Ele tá. Vamos lá. Aí, beleza. Já deram um ok, Beleza, sim. beleza. Então vamos lá, meu amigo. Então, Marcelo, agora é você que comanda aí. Eu só entrei por causa daquele nosso problema que eu tenho, né? Sem problema, sem problema. Então, aquele dia a gente tinha começado o bate-papo, né, quando teve a interrupção por causa do teu sinal de internet, Aham. e eu tinha começado te fazendo uma pergunta que muita gente faz, muitos clientes fazem, né, é uma curiosidade, sobre as principais diferenças dentro da nutrição hoje de alimento extrusado, nutrição comercial de aves, o que queria diferir entre uma marca premium, uma marca super premium, uma marca de ataque, de entrada, porque isso é mais claro quando a gente pensa na nutrição de cães e gatos, que já é um conceito mais estabelecido. Mas aonde, por exemplo, a Megazoo hoje se encaixa e por que da classificação que ela recebe? Uhum. Essa é uma pergunta muito boa, até porque muita gente tem dúvida nisso, né? De certa forma, é muito explicável, porque o mapa não regulamenta isso, né? Então, esses termos são termos que a indústria se autoproclama, né? Claro que a Anvisa, hoje a BIMPET, né, que é a federação que dos produtores de ração, ela tenta regulamentar, né, coloca algumas regras ali, mas que não são, não existe essa legalidade mesmo, né, essa obrigatoriedade de respeitá-las. Mas na essência, uma coisa importante é que a Megazoo, ela tinha os rótulos nominados como super premium, muitos deles, na época em que os rótulos eram obrigados de registro. Então, antes de 2007, o mapa exigia, né, aprovava o teu rótulo. Tanto assim que o rótulo tinha um número. Hoje, quem observar nas rações todas de animais de companhia vai ver que está lá escrito isento de registro no mapa, né, no Ministério da Agricultura. Uhum. Então, é uma prova de que nós passamos pelo crivo na época, né, do próprio mapa, que a gente teve que mostrar pesquisa científica, a gente teve que mostrar dados comparativos de digestibilidade, a gente teve que mostrar as condições nossas, que a gente fazia as análises todos, produtos, etc. Né? Mas, na essência, eu falo que é um conjunto da obra. Né? Tem muita gente, Marcelo, que coloca de uma forma muito simplista e às vezes até um pouco inocente, né? Dizendo, por exemplo, que não pode ter subproduto. Né? Isso aí já é um erro básico, porque quase tudo na alimentação animal é subproduto. Inclusive hoje, os zootecnistas, ambientalmente, estão se aconselhando a usar basicamente subprodutos na alimentação de animais pets, para não concorrer em termos de energia e de recursos com os humanos. Nós somos um planeta de 7 bilhões de pessoas, né, que se todas essas 7 bilhões tivessem um padrão de vida, de uma energia, de uma alimentação adequada, a Terra não sustentaria essas 7 bilhões de pessoas. Essa é a realidade. Né? Dentro de uma tragédia mundial, né, de sei lá quantos por cento da população mundial que baixas condições de vida, a gente acaba se sustentando. Então, a questão de subproduto não significa que ele é um mau produto. Né? Por exemplo, quando Tem eu pego. inúmeros subprodutos que são nutricionalmente muito interessantes, tecnicamente falando, né? Exatamente. Né? O coco, por exemplo, o óleo de coco é um subproduto. Né? A polpa cítrica, que é cara pra caramba, né? Resultado da extração da açúcar da beterraba, é importada, é riquíssimo em pectina, é um subproduto. Né? Nós temos a farinha de frango, né? O farelo de frango é um subproduto também. Né? Todos eles são produtos espetaculares. A farinha de salmão é um subproduto, né? da produção de salmão, né? Rico em ômega Uhum. 3, etc. Né? Então nós temos todos esses, né, alimentos que são, eu citei aqui alguns exemplos apenas, né? Agora, Sim. na essência, eu digo que o que dá mais valor hoje
de alimentação não é macroingrediente, né, mas sim os microingredientes. Né, porque hoje a gente tem uma ampla... Eu diria para você, Marcelo, que boa parte dos nossos custos estão nesses microingredientes que a gente utiliza, que são os nutracêuticos, as vitaminas, né, de qualidade superior, né, não é vitamina de qualidade inferior, são vitaminas que resistem muito tempo, né, no coisa. Nós temos antioxidantes, nós temos uma série de produtos aí que a gente faz amplo uso deles. Além disso, a gente tem uma estrutura de laboratório, né, que faz as análises de imediato. Eu acho que a gente é a única indústria do país, do setor, que tem um laboratório completo para fazer análises, né, bromatológicas, microbiológicas, químicas e etc., né, do produto em loco, né, onde a gente obtém um resultado muito rápido. Né? Então, se eu faço uma salmonela sem um laboratório próprio, eu vou demorar 15 dias para receber o resultado. Eu recebo em dois dias, um dia. Né? Então, essa é a grande diferença. Né? Tem uma outra dúvida interessante, Paulo, que é muito comum a gente receber, principalmente do pessoal criador, né? Não do cliente final. O cliente final geralmente não traz esse questionamento. Mas é muito comum a gente pegar o criador que faz um comparativo direto de custo, de preço do produto, né? E acaba optando por um produto concorrente. A gente sabe que existem poucos produtos em termos de qualidade que seriam concorrentes da Megazoo hoje no mercado brasileiro, mas acabam optando por um concorrente inferior que se diz com o mesmo nível proteico, por exemplo, né? E as pessoas não se atentam que o percentual proteico ele difere em absoluto da qualidade da proteína, da capacidade de absorção daquela proteína, da digestibilidade do alimento, né? O que você fala sobre isso, assim, sobre os índices? Quando a gente vai interpretar os índices no rótulo de um produto da Megazoo ou de qualquer outra marca, né? O que você acha que é importante que o cliente final ou o criador analise para definir aquele alimento como um alimento ideal para o animal dele? Eu acho que foi muito bem colocado isso aí que você falou. Porque, de fato, a empresa Super Premium, quando ela realmente é Super Premium, né, ela faz a balanceamento dela, dos produtos, na base de micronutrientes, né, que não a gente não balanceia em proteína, a gente balanceia em aminoácidos, que são os constituintes da proteína, né, a gente não balanceia em gordura, em extrato etéreo, sim nos ingredientes, né, nos ômega 3, ácidos graxos. Ácidos graxos da proteína. E isso é um grande diferencial. Aquilo que, e de fato, eu costumo dizer que a sola do seu sapato de couro, né, ela tem 90% de proteína, mas vai comer sola de sapato de couro para ver se o bicho vai absorver alguma coisa, né? Não vai digerir nada, né? Não vai morrer de fome, né? Sim, sim. Ali está o que está expressando ali é proteína bruta, né? Não é a proteína, o valor biológico da proteína não está sendo considerado, né? E esse é uma das características de um alimento super premium que tem que ser avaliado pelo usuário, que é qual é a variedade de ingredientes que tem ali. Porque para eu fechar, né, esses micronutrientes, eu tenho que trabalhar com muitos ingredientes. Se vocês observarem, quanto melhor as nossas alimentos, mais, por exemplo, tem de gorduras. Eu não ponho só óleo de soja para fechar um extrato etéreo. Eu ponho óleo de palmiste, óleo de palma, óleo de coco, óleo de salmão, né? Eu coloco outras fontes de gordura, igual uma alga marinha que é rica em gordura, né? Que praticamente a gordura dela toda é ômega 3, DHA, né? Então a gente faz uma composição, né, a mesma coisa para fechar a proteína. A gente traz várias fontes de proteína animal, né? Não é só o ovo, a gente coloca, né, o salmão junto com frango, junto com. Né? Então a gente. O inseto também, que é muito importante. Isso tudo para fechar esses micronutrientes. Né? Essa é a coisa. Agora, você falou outra coisa importante, né? Que é aquele que compara preço, né, para comprar uma coisa. E a gente fala que o produto tem que ter valor e não preço, né? Porque a qualidade tem valor. Então, a pessoa tem que pensar no custo-benefício, né? E quando você considera o consumo individual de você, né, um passarinho, por exemplo, consome 150 gramas por mês de ração, né? Se você pega uma diferença de preço aí de 20, 30 reais entre um produto e outro, falando em quilo, né? Cara,
Se você tiver um canarinho de R$ 100, se você perder esse canarinho pelo problema de saúde, né, você vai demorar 48 meses para pagar, 2 anos. Se ele for de R$ 1.000, vai demorar 400 meses para pagar, né, com a diferença de preço. Então não tem sentido nenhum você eu acho que a economia mais porca que tem é a economia no alimento para pássaros, para aves. Você pode até ter um pouco de dó de comprar um super prêmio quando você tem um Rottweiler, né? Que consome 100 quilos. Né? Mas uma ave que consome 150 gramas não tem sentido. Realmente, eu não vejo nenhum sentido. Concordo, concordo. Uma outra coisa interessante... 10 quilos por mês, né? 3 quilos consome o Lulu da Pomerânia, né? Que eu tenho um Luluzinho. Mas a gente vê isso muito, né, Paulo? Na verdade, eu reparo que o criador, ele acaba fazendo, alguns criadores, não todos, mas a gente vê que ele acaba fazendo economia onde ele não devia. Ele faz economia na saúde do plantel, seja não realizando exame preventivo, seja não contratando um profissional para acompanhar o plantel. Ele faz economia na comida do plantel e no final ele te cobra uma produtividade absurdamente alta. Quando ele não tem saúde, não tem nutrição, sim, não tem bicho que reproduza bem nessa situação, né? Ô, Marcelo, você sabe que eu tenho um criadouro, né? Não é de aves, Sim. né? É de cabras. É o maior criadouro do Brasil, o maior da América Latina, né? E eu vou te dizer uma coisa, cara. Uma das primeiras decisões que nós tomamos quando eu assumi, e na verdade veio compartilhada com meu sócio também, que é o que ele sempre quis, né? Mas ele não conseguia, foi contratar um dos melhores veterinários de répteis do país, né? E o resultado foi gigante, né? Então, eu acho que são custos, né? Ou melhor, são investimentos que você, com 2, 3, né? Aumentando em 5%, em termos de alimentos, se você aumentar 1%, né? O ganho de fertilidade, mais 1% de menor mortalidade, mais 1% de maior eclosibilidade de ovos, menor mortalidade de filhotes, pega 1% acumulativo, você vai pagar muito, muito uma ração e um veterinário de boa qualidade para fazer esse monitoramento. Pode ter certeza. Né? Vou defender minha classe, eu concordo. Concordo. Vou defender a nossa classe. É isso aí. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, que é um outro questionamento que eu também já recebi de criador e de alguns proprietários que têm mais interesse, acabam pesquisando um pouquinho mais. Se fala muito sobre o nível de sódio ideal de uma ração, né? Em relação à Megazoo, tem alguma observação que você faça sobre isso, sobre o sódio? Eu acho que por nós sermos a empresa que mais coloca sódio no produto nosso, talvez isso tenha algumas pessoas que associam. Primeiro, muitas pessoas, principalmente os populares, comparam o sódio de humanos nos salgadinhos com a do alimento. Esquece que ali, muitas vezes ali você está falando em miligramas por 100 gramas e o de alimentos para animais é miligramas por quilo, por 1.000 gramas. Né? Então aí faz a associação. Mas também, para começar, o sódio, a pressão alta, né, que o excesso de sódio causa no ser humano, ela é uma consequência da nossa verticalização. Né? Eu brinco que são 3 problemas que a gente, né, evolutivamente conseguimos com a nossa verticalização. Problema de joelho, problema de coluna e problema de pressão alta. Né? Porque você tem uma diferença muito grande entre a cabeça e o pé ali. Né? Então, a pressão alta não é... É claro que o sódio em excesso causa poliuria, né, uma série de coisas ali, mas não é para chegar num nível tóxico ou deletério, tem que ter muito mais sódio do que a gente põe. Até porque é conhecidíssimo em nutrição de aves que o nível mínimo de sódio é 1.500 miligramas. Nível mínimo. Nós colocamos 2.000, né, no mínimo 2.000. Por quê? Porque a gente quer níveis de performance. Né? Além do mais, a gente coloca até às vezes um pouquinho mais, porque ali com a reprodução precisa de mais sódio, né? Uma exigência um pouquinho maior, né? E principalmente porque a gente preconiza que as pessoas podem diluir a nossa ração ainda até 30% com outros alimentos. Alimentos esses que são zero de sódio. Né? Todos os vegetais têm quase zero de sódio.
né? Por isso que a maioria das aves vegetarianas, digamos assim, né? Porque não existe aves herbívoras praticamente, a grande maioria das aves em cativeiro são onívoras, com as suas tendências, né? Granívora ou frugívora e assim vai, elas se alimentam de insetos. E o sódio é obtido ali, né? Como também, então, essa, ou quando não, vão lá no barranco de rio para comer sódio, né? Então, Carlos, o Marcelo, eu gosto até de citar um outro exemplo, né? Que é o termo salário, né? Que vem da guerra, né? As tropas eram pagas com sódio. E os generais faziam isso porque um guerreiro sem sódio não lutava. O guerreiro que comia pouco sódio, ele tinha baixa performance e morria. Né? Então é por isso que eles davam salto. Beleza, beleza. Bom, eu tenho uma bateria aqui de perguntas que a gente recebeu do pessoal e vou te dar uma bombardeada aí, que nem na época da guerra. Tem uma outra pergunta que a gente recebe com frequência também. Tem um movimento, você certamente como zootecnista acompanha isso, existe um movimento atual, mundial, não só relacionado a animais, na verdade muito anterior aos animais, acredito que começou com o ser humano, que é uma tendência de se combater os alimentos industrializados, né? Então, a gente vê hoje muita gente, desde parar de comer produtos carnes, né? Até outras questões, como não comer mais nada que seja industrializado, nada que seja enlatado, que passe por qualquer processo de cocção, de armazenagem. E aí a gente vê hoje isso, de certa forma, se estendendo para a parte dos alimentos animais. E aí uma das coisas que eu recebo pergunta é sobre o uso de aditivos fungistáticos nas rações extrusadas. No caso, a Megazoo, se não me engano, ela usa também. E as perguntas questionando exatamente se isso pode ser danoso, qual é exatamente a função desses aditivos, por que se usa isso? Isso é uma excelente pergunta, Marcelo. Até, inclusive, eu soube dessa dúvida mais recentemente, e nessas conversas que a gente tem com vocês, né, os veterinários, aí, os clínicos, e vou passar nos próximos rótulos a dizer qual é o aditivo fungistático que a gente usa, que é o ácido propiônico. Né? E o ácido propiônico, ele é produzido por nós, né? E ele é, inclusive, produzido por bactérias benéficas que estão no intestino nosso, né? E ele é utilizado até como energia, inclusive, pelos répteis, pelos herbívoros, por exemplo. Né? Então, o ácido propiônico, ele tem uma função, ele tem uma utilidade funcional para a gente. Você mata 2 coelhos com uma cajadada só, porque você, fora da ração, você protege o alimento contra o fungo, né? E quando comido, ele passa a ter uma ação ali. Né? Ele ajuda, inclusive, nas velocidades intestinais. Né? Agora, para você ter uma ideia, o ácido propiônico talvez seja, quem procurar na Anvisa, né, quem estiver ouvindo e estiver questionando, vai na Anvisa, porque lá tem o nível máximo, na internet, tem lá níveis máximos de utilização para a indústria de todos os conservantes que existem. O ácido propiônico é o único que você pode pôr quanto você quiser. Quem controla o nível é o custo, porque ele é caro. Né? Então, inclusive, tem muita indústria de ração que não utiliza o ácido propiônico ou não utiliza fungistático, e isso é perigoso. Por questões de custo. Fala assim, não, eu não vou usar esse negócio, não está encarecendo muito o meu produto. Então, nas rações de combate, eles acabam não utilizando. Né? E acabam causando um certo risco para a saúde dos animais. Né? Maravilha, maravilha. Vamos lá, ainda continuando nessa ideia que a gente estava falando sobre alimentação natural, né? Tem algumas perguntas nesse tema que eu acho que são válidas para esclarecimento. Uma das perguntas que a gente escuta com frequência, Paulo, é o seguinte: quando você vai utilizar a ração extrusada, é óbvio que isso varia de grupo para grupo, de espécie para espécie, mas a gente recebe a pergunta de qual a proporção que você pode ou deve utilizar de ração extrusada diante de outros alimentos naturais, né? Então, falando de um papagaio, por exemplo, de uma arara, de um citacídeo.
O que a Megazoo recomenda quando o proprietário deseja, e aí eu posso falar particularmente, eu, Marcelo, sempre recomendo, por uma questão até de entretenimento, por uma questão de saúde mental, qual a proporção que vocês recomendam do uso da extrusada junto com os alimentos naturais? A gente, assim, os nossos produtos são feitos para serem dados, podem ser dados como um fonte de alimentação, caso o usuário deseje, né? Se não, de fato, eu mesmo fazia muito isso quando eu tinha o criatório, né, que a gente cuidava da Vale Verde, dava aí em torno de 30% de outros alimentos, né, que podem ser sementes, frutas, legumes, verduras, né, dependendo do animal, né, dependendo de cada situação. Né? Eu acho que é uma diluição bastante interessante para atingir isso que você falou, né, do enriquecimento ambiental e etc. Eu acho, Marcelo, assim, até a questão que você colocou, né, que é pertinente, muita gente hoje, existe essa tendência, né, hoje crescente no mercado, principalmente de cães e gatos, para o alimento contra o alimento industrializado. Mas, na verdade, a prática a realidade é muito diferente. Primeiro, um fato é que nós, humanos, estamos caminhando para alimentos industrializados também. Porque está cada vez mais difícil, como eu falei no início, alimentar uma população cujo poder econômico está crescendo cada vez mais. O mundo está crescendo pouco demograficamente, mas em termos de riqueza, de distribuição de renda, a coisa está crescendo, então está cada vez mais complicado alimentar o ser humano. Então a tendência do ser humano é partir para algo industrializado, algo concentrado, né? E os animais têm que seguir a mesma linha também, né? E na prática é muito difícil você balancear bem um alimento em termos de micronutrientes com semente ou com frutas ou legumes. Porque na natureza, uma coisa é você alimentar um animal na natureza, outra coisa sob cuidados humanos, sedentário, você tem que ter uma certa concentração nutricional. Né? Porque ele come muito menos. Né? E não é com semente, por exemplo, que você vai alimentar bem um animal. Você tem que ter um balanço. Né? Você tem que fazer uma multidieta ali. Né? Sim, ainda nesse tópico, Paulo, acredito que você conheça também, mas eu tive a oportunidade de visitar o Loro Parque, né, em Tenerife, tem alguns anos, e conversando com o pessoal, com a parte técnica, os biólogos, os veterinários de lá, na época, isso foi em 2000 bom, deve ter aí uns 5 anos, talvez, 6 anos. E aí, conversando com eles sobre alimentação, eles não usam Megazoo lá, né, como marca de extrusada, mas eles usam uma extrusada de ponta também, de boa qualidade. E eu me recordo deles falando que no período reprodutivo, eles tinham como praxe entrar com um volume maior de grãos e sementes, e segundo eles, isso naquele momento gerava um aumento de produtividade bastante notável, né? Coisa que só com a extrusada eles não conseguiam obter. Vocês no criatório que a Megazoo participou e fornecia, obviamente, alimentação durante muito tempo, vocês fizeram algum estudo também nesse sentido, de suplementação na época reprodutiva com grãos e sementes, e notaram alguma alteração significativa, não? Olha, a gente fazia um caminho oposto, viu? Para falar a verdade. Eu, na época da reprodução, eu oferecia uma maior densidade aí de proteína animal, de nutrientes, etc. Eu aumentava. Eu acho assim, nós seguíamos um ritmo até parecido de proporção alimentos industrializados e alimentos naturais. Mas eu aumentava muito o aporte nutricional desses alimentos extrusados, né? Exatamente para poder fornecer mais aditivos, etc. Eu não vejo lógica no que o Loro Parque faz. Talvez eles possam fazer um pouco diferente da gente. Eu fiz estágio no Loro Parque, né? Eu fiquei um mês lá, né? E depois eu virei até organizer, né, dos eventos do Loro Parque aqui no Brasil, naqueles congressos que tem por muitos anos, vários anos consecutivos. Tenho uma excelente relação lá com ele.
Mas eu não sei exatamente hoje como está essa questão alimentícia. Não, hoje eu também não sei, te confesso que hoje eu também não sei. Mas mesmo há 5 anos atrás eu já estaria um pouco desatualizado, né? Quando você esteve lá. Mas talvez eles possam fazer uma coisa um pouco mais radical, que é dar praticamente só alimentos extrusados no verão, no inverno, né? No período pré-reprodução, e aí sim aumenta essa quantidade de sementes, etc. E com isso você traz um enriquecimento ambiental, né? E acaba estimulando mais os animais por essa variedade alimentar, né? Por exemplo, eu também fiquei um mês fazendo uma visita técnica ao BII, que é o Bird International Inc., que é o maior criatório de aves do mundo, lá nas Filipinas, né? Que deve dar 3 vezes mais que o Loro Park, né? Tô conjecturando, não sei, né? Mas é bem maior. E me chamou muita atenção, e pelo que eu sei, eles fazem isso até hoje, como a mão de obra lá é muito barata, eles alimentavam os animais 5 vezes por dia. Eles alimentavam 3 vezes por dia no verão, no inverno, e 5 vezes por dia no verão. Né? Então, esse é o grande segredo. Não é a questão nutricional aí que eu acho que está em jogo no Europark. É a questão manejo alimentar. Né? Manejo, ou seja, tem uma diferença entre nutrição e alimentação. Né? Então, ele trazendo, e você não tem, cara, é impressionante, eu me dava gosto de ver a ansiedade dos animais quando chegava a comidinha lá. E eles, para dar 5 vezes, eles punham um pouquinhozinho de comida. Punham um tipo de ração numa hora, depois mudava outra ração, mas outro tipo de ração, né? Depois punha um pouquinho de semente, aí depois punha um pouquinho de fruta, né? Ou punha um insetozinho. Cada vez eles davam um tiquinho, né, de comida. Cara, isso era o grande segredo do BIA. É ainda o grande segredo do BIA. Né? Então, bacana. Né? Uhum. É, Lá na Vale Verde, eu não tinha condições, mas a gente dava 2 vezes por dia a alimentação. Né? Sim. E ainda dentro do papo de reprodução, que é uma outra pergunta também muito comum, né, que os criadores fazem com frequência. A Megazola tem linhas para reprodução para diversas espécies. Né? Qual é a orientação que vocês dão para o criador, ou para mesmo um criador amador, alguém que tenha poucas aves, mas qual é a orientação que vocês dão para fazer essa transição da ração de manutenção para a ração de reprodução? Ou seja, quanto tempo antes do início do período reprodutivo vocês recomendam essa transição e por quanto tempo após o término de criação dos filhotes vocês recomendam manter essa alimentação? Eu diria que um mês antes, né, de 15 dias a um mês antes é o ideal. Né? Quando você está dando de mesma empresa, praticamente são os mesmos ingredientes. A gente tem pequenas variações, é claro, mas não significativas. Então você só muda proporções ali, né? Aumenta um pouco os minerais, vitaminas, enfim, a nutracêutica. Então, você fazer uma transição rápida não tem muito problema, não. Você pode, se quiser, fazer meio a meio durante uma semana, né? E depois já mudar, tranquilo. Né? Agora, tem que cuidar se você mudar o fabricante. Aí você está lidando com uma mudança mais radical ali, né, de alimentação, e aquilo pode gerar algum estresse. Né? E a interrupção, ela pode ser praticamente imediata também. Parou o período reprodutivo, o animal, você sabe que ele não vai mais botar, porque alguns repetem a postura, né, às vezes 2, 3 vezes, principalmente se você está em assim, você já corta ali, né, assim que terminar esse período. Né? Até para dar, Marcelo, uma coisa que poucos criadores fazem, e a gente fazia com muito sucesso na Vale Verde, uma restrição alimentar pós-reprodução. Né? Ou seja, para fazer o emagrecimento do animal. Né? E às vezes as pessoas me criticavam, né? Achavam que eu estava fazendo maus tratos. Mas na verdade eu estava cuidando da saúde do animal. Né? Eu estava deixando ele realmente com restrição alimentar para ele perder peso, né? E eu tinha uma altíssima performance
reprodutiva dos animais. Né? Uma das características que a gente falando agora especificamente de alguns grupos são mais suscetíveis do que outros. Os Amazonas, por exemplo, eles têm um sério problema de obesidade. Né? E a gente tinha altíssima, e é comum no mundo inteiro, uma baixa fertilidade de ovos de Amazônia. Né? Amazônia, para quem Obesidade. conhece, né? Obesidade. E começa com infertilidade de ovos. Né? O segundo estágio é uma baixa postura de ovos. Mas o primeiro estágio é a fêmea põe ovos o suficiente, mas os machos não galam. Quer dizer, ele gala. Não, e assim, em análise laparoscópia desses bichos, você certamente teve a oportunidade de participar, você faz uma avaliação das gônadas reprodutivas, você tem, na verdade, a gônada envolta em um manto de gordura. Né? Você não tem viabilidade, você não tem fertilidade, de fato. Isso é muito comum. Né? E o Amazonas já é uma ave, entre aspas, mais preguiçosa, né? Já é um bicho que ele se acostuma muito a voar pouco se tiver num recinto pequeno, são animais, às vezes, de apreensão, que vão formar plantel, é péssimo, realmente a obesidade é péssima. Naquele estágio, né? E o mais interessante, né, Marcelo, quando você faz a dieta, o último estágio a perder gordura são as gônadas. Então é ingrato, às vezes o criador não vê o resultado, e é fato. Né? Eu cheguei a receber na Vale Verde algumas espécies muito raras, que chegaram muito gordas, eu demorei 2, 3 anos para botar as aves prontas para criar. A gordura visceral é a pior que tem. É a pior que tem, a visceral. Né? Então, ela demora. Então, o cara começa a fazer a dieta, e como todo ser humano é imediatista, ele quer o resultado naquele ano mesmo. Né? Aí não deu nada, ele fala, não, eu estou deixando meu bichinho com fome à toa. Puf, volta a dar comida de novo. E aí pronto, resolve. Né? Então a coisa, e tem que ser um emagrecimento até gradual, para você também não causar estresse nutricional também, né? E é por esse motivo, Marcelo, que a gente foi o primeiro, talvez, do mundo a lançar o produto light, né? Sim. Alimentos light, que é a nossa papagaio light, calopsita light, e depois entrou com as sementes light, né? Sim, bem interessante. Já que você falou em linha, tem uma outra curiosidade também, né? A Megazoo lançou uma linha integral. Essa linha integral, ela buscava tão somente preencher um nicho de mercado, que buscava alimentos integrais, ou ela tem algum diferencial que você acha válido citar? Qual a principal função da linha integral? É esse diferencial. É o fato dela não ter, apoiando aqueles que gostam de alguma coisa holística, né? Alguma coisa natural. Então, o nosso alimento integral é 100% natural, né? É 100% sementes e complementadas, claro, com vitaminas e minerais, nutracêutica, que a gente coloca também, né? Que são aditivos zootécnicos ali, né? Para benefícios dos animais, que aí entra, né, alguns aminoácidos específicos, ou para você dar, né, ou prebióticos, probióticos, alguma coisa assim, mas ele não tem nada, é zero de subproduto, né, e nem de transgênico também. Apesar de eu achar uma grande bobagem, essa que né, é tão bobagem que está em consulta pública uma lei que vai desobrigar a indústria de usar o selo transgênico, né, porque hoje 100% da soja e do milho é transgênico no mundo inteiro, praticamente. Sim. Transgenia, nós morremos de fome, né? Já está mais que provado isso, né? Então, não tem mais sentido. A gente vive esse momento que eu comentei contigo, né? Um momento de ideias muito intensas, mas sem muita base científica. É aquela coisa do vamos combater, mas não sabe bem por quê, né? Exato. Outras dúvidas que surgiram, Paulo, algumas até bem específicas, mas teve um criador de anseriforme que mandou uma pergunta citando eventualmente o desperdício que as aves tinham, porque ele oferecia o alimento próximo do lago e as aves acabavam levando muito alimento para a água, e ele pediu para te perguntar qual é a recomendação que você dá para ofertar alimento para a ave aquática. É colocar o coxo de alimentação próximo da fonte de água, é colocar distante? A primeira resposta que eu vou dar, que pouca gente conhece, é dar o nosso produto para anseriformes, né? Porque nós temos uma linha, né, de manutenção e reprodução para aves aquáticas, que é espetacular.
Então, assim, hoje todo município de São Paulo fornece os nossos produtos, né? E era interessante, porque eles davam ração de galinha. Nós demoramos 2 anos mostrando para eles, para eles fazendo o teste, fornecendo, para eles verem. Quer dizer, 1 ano convencendo eles a fazerem o teste, mais 1 ano, ali eu estou chutando mais ou menos, né? Mas um bom tempo até eles fazerem o teste e verem os benefícios, né? E hoje eles tiveram de imediato 1/3 a menos de consumo, porque a ração boia, né? Ela não afunda, então inclusive é interessante que você pode jogar ela na água e aí eles comem como eles comem na natureza, isso é até enriquecimento ambiental, né? Porque eles vão pegando. Uhum. Quando tem peixe demais, aí não, né, os peixes acabam competindo com o bicho, mas se está no lago ali, é legal. E mais, quando ele umidifica a ração, como ela é extrusada, ela segura a água, e a água ela fermenta bem menos do que as rações pelletizadas, ou em pó. Porque a ração extrusada, por ser gelatinizada, a água fica indisponível para a bactéria, né? Então ela tem uma resistência maior à fermentação, né? Então, assim, e até a digestibilidade bem maior, o próprio consumo do animal é menor. E aí os benefícios são mil, né? Porque cá para nós é um pecado dar ração de galinha para um anceriforme. É um pecado, né? A longevidade, né? A empenamento, os problemas de articulares que eles vão deixar de ter. Então, eu vi um cisne, gente, né? Caríssimo e super valioso, até ecologicamente falando, né? Tem cisnes hoje ameaçados de extinção na natureza, né? E os caras dando ração de galinha para ele de dar dó, né? Então são produtos muito bons, né? Show, show. Uma outra pergunta que a gente recebeu, que é bem específica também. A Megazoo, ela hoje não dispõe de nenhuma ração direcionada, por exemplo, para emu, né? Qual é a recomendação que vocês teriam, ou se vocês têm, dentro da perspectiva de desenvolvimento de novos produtos, alguma ração direcionada para a ratita? As ratitas, elas têm diferenças nutricionais muito grandes entre elas, né? Talvez a ema com o avestruz seja um pouco, ainda tem diferenças grandes, mas pode ser um pouquinho, né? São mais herbívoros aí. E aí eles vão se tornando herbívoros, passando pelo o emu e o casuar, né? O emu, ele é um pouco mais onívoro. A gente não tem ainda uma dieta específica que eu possa recomendar para esse grupo, né? Se não me engano, o emu, eu acho que a gente dava uma ração de fazões que a gente tem, né? Com um pouquinho de ração a gente fazia um blend, sabe? Com um pouco de ração de anacardios, que é mais fibrosa também, né? Mas realmente não há nada específico que a gente possa oferecer, né? Beleza, beleza. E aí ela tem um problema também até comercial ali, né? Não tem um campanha grande ainda no Brasil que justifique, né? A gente pode até, quem quiser nos solicitar, a gente faz alimentos sob encomenda, né? Então quem quiser nos procurar, né? Aí a gente vai estipular um volume mínimo de compra, né? E a gente pode desenvolver para ele, ou ele manda, se quiser, uma formulação para nós, ou a gente desenvolve para ele uma formulação específica, né? Mas dentro de uma quantidade mínima aí que a gente tem que fazer para ele, né? Beleza, legal saber isso. Quem tem interesse pode fazer contato e solicitar alguma coisa específica, né? Conversar com vocês. Sim. Porque a gente vê muito, e foi o que esse criador questionou, né? A gente vê muito criador de emu, por exemplo, usando ração de cavalo, né? Usando rações que são adaptadas e que a gente sabe que não é o ideal, né? A ração de avestruz a gente até tem no mercado de outras marcas, mas como você mesmo falou, o índice nutricional desses alimentos ele é absolutamente diferente, né? Existem similaridades, claro, mas são completos. Se a gente for falar de casuária, então é incomparável, é algo completamente, né? É mais frugívoro, tem muita fruta, né? Ele é Sim. Outro nível aí, ele não é tão herbívoro quanto os demais, né? O emu, ema e coisas são mais parecidos, mas também com grandes diferenças entre eles, né? Sim. Uma outra pergunta, Paulo, que surgiu, e aí eu acho que já está dentro mais da rotina, talvez da boa parte das pessoas que estão assistindo a gente.
e aí eu posso também falar minha experiência particular depois. Muitos criadores, principalmente periquito australiano, de agapornis, eles citam uma dificuldade grande de introduzir alimentação extrusada, né? Até calopsita num nível um pouco menor, mas esses psitacídeos em particular, principalmente o australiano, a gente recebe muita observação do tipo, minha ave não se adapta, o plantel não se adaptou, não conseguiu usar como única base alimentar. O que você teria a me falar dentro desses grupos, principalmente australiano e agapornis? Tem alguma dica em particular? Vocês sugerem oferecer o mix junto com a ração? Qual a orientação que vocês têm? O que tem, de fato, essas aves são granívoras estritas, né, na natureza. São praticamente só comem grãos mesmo na natureza e, portanto, tem uma maior dificuldade de se adaptar aos alimentos extrusados. Diferentemente dos filhotes desses citacídeos, né? Quando você faz essa adaptação nos filhotes recém-saídos de ninho, isso fica muito mais fácil. Agora, uma coisa que a gente faz muito com alguns criadores com alto desempenho são as farinhadas, né? Então, as farinhadas é um veículo importante aí para estes casos, né? E aí nós temos vários produtos interessantes ali. A farinhada de citacídeos, espetacular, né? Da linha, a gente chama da nossa linha existente, que é tudo que tem de melhor no mercado, a gente pôs nela. Nós temos a de manutenção, a nossa exigente manutenção, ou melhor ainda, que é a nossa mel e ovos, e própolis, né? Que é uma farinhada para o período de manutenção, com própolis, que vai dar Nossa, ela dá uma depurada legal no pássaro, né? E bacana, aí você bacana. sementes como um complemento, né? E a Geminex tem se mostrado uma excelente opção também para esses grupos, porque aí você umidifica o alimento, né? E pode misturar um pouco com cenoura, né? Um pouco com verduras, inclusive, que eles comem também, né? Muito bem. Então, isso é uma outra alternativa, né, de você fazer isso. E a própria alimento de periquito umidificado, ele resiste menos do que a Geminex, né, mas ele ainda resiste bastante tempo, aí, umas 8 horas, tranquilamente, no comedouro, sem fermentar. Né? E aí eles têm... Show. Né? Show. Teve uma pergunta que foi feita agora pelo Rogério, que é uma pergunta muito comum dentro dos nossos clientes também, né? Mas a Megazoo e qualquer outra extrusada, na verdade, similar, elas têm um desperdício muito grande. O animal acaba comendo, jogando muita coisa fora. E aí o Rogério perguntou aqui no nosso bate-papo se você tem alguma sugestão para reduzir esse desperdício. Então, fazendo essa umidificação, o desperdício quase é nulo. Né, ele vai ver isso, principalmente com farinhadas, né, ou misturando a farinhada com a Geminex. E além do que, ele ainda melhora o balanceamento hídrico do animal. Né? E isso também interessante, principalmente nesses momentos de estresse aí, que eles acabam bebendo menos água. Né? Então garante um balanceamento hídrico bem legal para o animal. Né? Então isso resolve bastante. Né? Show de bola, show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui aparecendo. Bom, tem uma pergunta sem citar marcas, mas a gente sabe que são poucas as marcas de alimento extrusado de qualidade que a gente tem para aves no Brasil. Né? Dentro de uma concorrência sadia, né? O que você hoje, na tua capacitação, na tua experiência, poderia falar comparativamente entre a Megazoo e o principal ou os principais concorrentes, em termos de qualidades e vantagens que a Megazoo teria? É uma pergunta comum, mas é uma pergunta que eu sempre esquivo dela, né? Porque eu posso falar da Megazoo, né? Eu não tenho dúvida, apesar de eu ser suspeitíssimo para falar, eu posso provar, né, que a Megazoo é a melhor opção hoje do país. Né? Se você pegar em termos de todas as pesquisas científicas que a gente tem, né, do nosso histórico, né, dos nossos... Hoje, por exemplo, a gente tem um convênio com a FMG, né, que nos dá muito respaldo. Né? Eu não sou o especialista, eu sou o diretor técnico da empresa.
Mas o grande especialista, na verdade, nos grandes desafios, eu estou sempre com uma equipe multidisciplinar, né? E isso tem um diferencial muito grande, né? E a gente está o tempo todo pesquisando no mercado o que tem hoje no mercado mundial para utilizar nos nossos produtos, né? Assim, hoje, por exemplo, nós usamos um produto hoje que saiu no mercado mundial tem menos de 2 anos, menos de 3 anos, que é a prótese desmutase, né? Tem 1 ano que entrou no Brasil. Né? Assim que começou a ter o desenvolvimento das algas marinhas, né, para usos específicos, a gente já começou a utilizar. Tinha mal saído do Brasil. Né? Então a gente está o tempo todo, né, pesquisando e atualizando os nossos produtos. Né? Tanto assim, Marcelo, que hoje a gente exporta os nossos produtos. Hoje a gente está brigando com as americanas e as europeias. Hoje o nosso principal ponto, onde essa briga, a gente exporta para a América Latina, vários países, ali a gente não briga muito com as americanas e europeias, mas no Oriente Médio, onde a gente está mandando vários containers, a gente está brigando e ganhando das estrangeiras. Né? Aliás, uma coisa que eu falo, né? Você falou aí de comparativo, eu posso comparar bem que eu sou um cara nacionalista, né? Isso eu posso bater muito. Eu não vejo nenhum sentido em nós, brasileiros, que somos detentores da melhor tecnologia do mundo em termos de zootecnistas, em termos nutricionais, nós que somos os celeiros do mundo, o maior produtor de proteína animal do mundo, nós exportamos técnicos para o mundo inteiro, né? A gente comprar alimentos para alimentar os nossos pastos importados. Isso aí eu não vejo sentido. Eu falo muito de custo-benefício. Né? Se eu tivesse um produto que vale R$100 o quilo, né? E que ele fosse muito bom, como a gente hoje está lançando, né? A linha Critical Care vai estar nesse nível por aí, né? Eu apoio totalmente. Agora, você gastar R$100, porque você está pagando imposto, pagando frete, pagando, né, imposto de importação e etc., por um produto que você tem melhor ou igual, no mínimo igual daqui, eu não vejo nenhum sentido. Né? Então, nesse ponto, eu posso te responder, né, bem claramente aí. Né? Porque nós temos as melhores tecnologias do mundo. Nós exportamos tecnologia para esses países. Né? Sim, eu sou obrigado a concordar, né? O que eu posso fazer? Né? Megazoo sempre parceira, sempre contando com a nossa total confiança e sempre dando certo. Ô Marcelo, e a gente tem muito orgulho disso, porque vocês são as pessoas que estão na linha de frente e vocês veem os resultados, né? Porque vocês estão recebendo os clientes e eles falam o que os bichos comem. Vocês veem o que acontece, né? Então, assim, para nós é muito orgulho vocês, vários veterinários, você e vários outros, aceitarem essa parceria, né? Porque eu tenho certeza que vocês só aceitam aquilo que vocês deem um resultado. Vocês não querem colocar o nome de vocês, né, em algo que não dá resultado, né? E a gente fica muito feliz, muito orgulhoso com tudo isso, né? Um prazer, meu amigo. Prazer ser amigo de tanta gente boa e um prazer poder usar os produtos de vocês e que dão super certo. Aliás, a Critical Care está excelente, está funcionando muito bem. É um grande orgulho, viu? Porque foi o maior desafio nosso até hoje, né? Fazer um produto que atenda animais convalescentes, né? E que recupere, contribua para a recuperação destes animais, né? Então, e que até então a gente não tinha nada no Brasil nesse sentido, né? Né? Você me falava, né? Você era um dos que viviam me pedindo para fazer, né? Sem dúvida. Você fala, né? Pô, eu vou para o exterior e tem que trazer uma lista de veterinário me mandando que eu compro uma mala de Critical Care, né? Né? No bom sentido, né? Na verdade, é para uso próprio, né? Mas para vocês é um contrabando sadio, né? Para vocês sim. curar os animais aí. E agora a gente resolveu esse problema, né? Então é bem legal, né? Uhum. Grande prazer, Paulo. Grande prazer bater esse papo contigo. Grande prazer ser parceiro da Megazoo há tantos anos e poder testemunhar com os animais internados, com os animais convalescentes e com os animais sadios que a gente dá assistência
a qualidade dos produtos da Megazoo, né? Eu podia estar aqui rasgando seda pura e simplesmente, mas não, eu tenho meus bichos e eles comem Megazoo e, sim, eu não tenho a menor dúvida em relação à qualidade. Só está devendo, e eu vou fazer aqui uma cobrança pública para constranger vocês, só está devendo um convite atualizado para a fábrica nova que eu ainda não conhecia até hoje, entendeu? Está feito agora, publicamente também. Né? Tem portas abertas. Né? Se quiser, até paga a tua passagem para vir aqui, meu filho. Não, muito, muito bacana, muito bacana. Eu acho que a gente está chegando já no final, imagino eu, não sei quanto tempo falta, você tem o controle aí? Eu confesso que com essa, né, confusão eu perdi, mas logo, logo eles vão derrubar a gente. Se não a gente pode, né, responder as perguntas, mas eu queria aproveitar Isso. antes disso, ser, né, a todos aí, a participação de todos, para mim é muito, eu tenho muito orgulho aí de estar junto de vocês e somente de ser seu amigo aí, né, Marcelo? Essa relação aí de muito orgulho para nós todos. Igualmente, meu amigo, igualmente. E vamos lá, vamos então abrir para o pessoal que tem alguma pergunta, para a gente aproveitar esses últimos minutinhos antes da gente ser derrubado pelo Instagram. Quem tiver alguma curiosidade, a hora é agora. Aproveitem o Paulo aí presente, disponível. Eu até vi uma pergunta, né, falando da chinchila, né? Sim. Aqui, de fato, a gente tem um alimento específico para eles. Eu acho que a grande diferença, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, são aquelas rações que são para todos os roedores e lagomorfos, até junto com o roedor com o lagomorfo, né? Porque são alimentos com metabolismo nutricional totalmente diferentes, né? E então é isso que é importante. Né? Eu vejo o cúmulo de você pôr hamster junto de coelho. Né? Uma mata o outro. A ração do hamster mata um coelho. Né? E a ração do coelho, eu não vou matar um hamster não, mas vai deixar ele bem mal. Né? Então, né? São coisas muito diferentes, né, Marcelo? E eu acho que isso A gente vem de uma época em que eu via pacote sendo vendido no pet shop, mistura de sementes para coelhos e demais roedores, né? Então, hoje a gente ter uma ração direcionada, não só porque são dois grupos completamente diversos, né? Eu brinco que os dois roem, mas não por isso ambos são roedores, mas dentro dos próprios roedores a gente já começar a ver essa segmentação e essa especialização alimentar, que a gente sabe que é absolutamente diverso, né? A gente sabe que entre um gerbil e um hamster já existem alterações no padrão alimentar, no padrão nutricional, que o diga de um hamster para um porquinho da Índia, né? Ou pior, de um hamster para um coelho, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E só para as pessoas entenderem, né, Marcelo, a grande problema aí está no amido, né? O amido é tóxico, e excesso de amido mata coelho, porquinho da Índia, né, chinchila, e muito mais coelho até que é secotrófico, né? Então, sim. E aí vem um problema que eu acho que é o mais grave que vocês têm aí de coelhos, né? A maioria deve estar com problema intestinal, cólica, né? E muito pela qualidade. Os alimentos baratos para coelho, né? E porquinho da Índia, eles têm muito amido e têm uma baixa qualidade de fibra, né? Que é o grande problema que dá aí, né? Para eles. Né? E falando em coelho, tem uma outra pergunta que eu recebo com uma certa frequência também de proprietário de coelho. A Megazoo lançou uma linha para filhotes, né, e uma linha para adultos. E aí, duas perguntas que sempre me fazem. Primeiro, até que idade a Megazoo recomenda utilizar a ração para filhotes? E se essa idade é diferente entre coelhos normais e os mini coelhos? Não, ela é igual. Né? Mas é um período muito curto, realmente. São 3, 4 meses aí, já pode migrar começar a migrar para um alimento para. Né? O coelho ele é muito rápido, né? Então não há necessidade de muito tempo, não. Né? Eu acho que 4 meses, 4, 5 meses mais. Né? 4 a 5, tá. Beleza. Essa era uma das perguntas que a gente tinha recebido que eu acabei não fazendo durante a live, durante o bate-papo. Tem a Geminex, eu vi aqui alguém perguntando, né, como se utiliza a Geminex. Ela pode ser utilizada, a melhor performance dela é obtida úmida,
né? Umedecendo uma parte de água para uma de Geminex no volume, mas quem quiser dar seca também não tem problema nenhum. Né? Tem gente que acha que não pode dar seca. Não, é um alimento comum. Né? Só que ele tem o benefício de ela resistir 24 horas quando umidificada. Né? Então, sem Sim. problema. Tá, tem uma pergunta que o apaixonado por colheiro fez agora, sobre mudança de coloração de pena. E dá para a gente generalizar essa resposta, né? É muito comum, por má nutrição, e aí dependendo da deficiência ou excedente que você tenha na alimentação, é muito comum que você tenha mudança de coloração das penas. Então, por exemplo, os papagaios do gênero Amazona tendem a apresentar pigmentação amarelada, eventualmente avermelhada. E outras aves, as calopsitas, por exemplo, tendem a apresentar uma plumagem mais amarelada. E é absolutamente esperado que depois da correção alimentar, e isso pode demorar, claro, 1, 2, 3 mudas de pena, então coloca aí de 1 ano a 2 anos, você começa a notar uma correção, uma melhora da qualidade geral das penas. Isso é o que você deseja, na verdade. Né? E como o Paulo falou, você tem um processo de recomposição e de realocação e consumo da gordura